Ok. Para começar, meus amados irmãos, eu quero abrir esse momento nosso, né, para conversar um pouco sobre as nossas emoções. Na carta 2 Coríntios, capítulo 10, e o verso 5. Eu vou ler aqui, depois a Maura vai fazer a tradução em italiano. O texto diz assim: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Só um minutinho, pastora. Pastor está dizendo que adesso iniziamo con il 2 Coríntios, capítulo... Quale capítulo, pastora? 10, verso 5. Amém. Eu estou com uma Bíblia um pouco diferente aqui. Amém, ok. E lei dentro di questo versetto parlerà un po' das emoções, pastora? Sim. Ok. Allora dentro di questo versetto lei parlerà un po' delle emozioni. Querido, eu quero compartilhar um pouco com vocês sobre as nossas emoções. Por anos. Um pouco com voi e um pouco de nossa emoção. Por anos na história, principalmente entre os filósofos cristãos, desde a Idade Antiga e permeou até a Idade Média, a emoção ela foi negada, ignorada. E, felizmente, veio um processo de revolução analítica, né? Por meio de médicos, psiquiatras, neurologistas, e também, agora já um pouco mais recente, por meio da neurociência, que começou, então, a estudar e dar interesse às funções psicológicas para, então, entender o homem na sua integralidade. Por quê? Só entendi o homem a partir do corpo, da mente, do conhecimento. A alma, as emoções não eram estudadas. Ok. Mas o que nós sabemos é que todos nós nascemos com determinadas áreas cerebrais prontas para reagir, de certo modo, à raiva, o medo, a tranquilidade, o afeto. E tudo isso vai comparecer diante de alguns estímulos. Bom, então, são os estudiosos chamam de emoções básicas. Essas nascem com a gente, ou seja, são emoções inatas. Né? Tem um estudioso chamado Galeno, né, que é um médico também, psicólogo, professor de psiquiatria. Ele diz que as outras emoções elas vão sendo aprendidas após o nascimento e isso vai ser de acordo, né, com a experiência de cada indivíduo. Ok. Então, isso quer dizer que as emoções ocorrem sem nossa vontade ou desejo. Ou seja, nós somos mais comandados por nossas emoções mais do que nós pensamos ou que nós admitimos. Embora a emoção e a razão, elas atuam de mãos dadas. Mesmo que os estudos, né, os estudiosos desabrocharam para estudar as emoções depois de tanto tempo, né, sendo negada, ainda ficou uma herança histórica, principalmente vivida no mundo ocidental. E essa herança histórica, ela levou as pessoas a ter dificuldades de se reconhecerem pessoas com sentimentos
sentimentos, né? E também com dificuldade de reproduzir os seus sentimentos. É a dificuldade de reproduzir os seus sentimentos, de expressar. E daí, o que começou a se pensar? Falar sobre o sentimento, falar sobre as emoções é uma fraqueza. E é por isso que as pessoas têm medo de se expressarem, de chorar, sem que isso cause um desconforto na presença de uma outra pessoa. Mas é um esforço em vão não demonstrar o quanto nós somos pessoas emotivas. Porque a emoção, ela dá sinal de vida o tempo todo. Quando nós estamos emocionados, a gente percebe o aumento do ritmo cardíaco. Quando estamos diante de temores, a gente tem um hábito de ter sudorese, aumenta a pressão, aumenta a glicose, há uma dilatação da pupila, a gente tem contração muscular e às vezes um frio na barriga, e isso quando, por exemplo, vai uma entrevista. Então, percebe-se que nós somos mais emoção do que a gente acredita ser. Porque, querendo ou não, a comunicação afetiva, ela foi danificada, a escuta amorosa tornou-se rara depois dessa herança que eu chamei, que é uma herança histórica de não demonstrar emoções. Até a forma como nós perguntamos às pessoas ou aos irmãos da igreja, elas precisavam ser mais afetivas. Nós falamos assim, tá tudo bem? E o certo é que deveríamos perguntar, como você está se sentindo? O que acontece é que quando alguém, ao fazer essa pergunta, dentro de nós há um impacto. Há pessoas que, inclusive, acham que é uma pergunta invasiva. O que acontece é que, de repente, dá um nó, e aí a gente começa a usar um filtro para responder como nós estamos nos sentindo. Então, a gente percebe que parece que dá um branco de muitas indecisões do que responder. Isso são os medos da comunicação afetiva, aonde eu vou colocar emoções para responder. Eu não sei aí na Itália, mas aqui no Brasil, a gente tem um cumprimento assim. Eu encontro com você, Mauro, e falo, oi, Maura, tá tudo bem? Você só responde assim, tudo bem. Então, observa que é bem parecido. Né? Eu não sei como é que seria essa frase aí. Eu chego para você, oi, Maura, como você está se sentindo? Pois é, mas você observa que o tudo bem é para encerrar uma conversa. Porque se eu pergunto para você como você está se sentindo, você é, de certa forma, colocado no contexto de dizer, eu estou triste, hoje eu estou magoada, hoje eu estou... Então, as emoções, ela aflora. Porque eu preciso dizer, sim, mas é exatamente isso, né? Você está agora comprovando, né, através da cultura italiana, que isso veio de um mundo ocidental, né? A Itália fez parte desse mundo medieval, onde as pessoas elas foram treinadas a não falar das suas emoções. É por isso que hoje é preciso falar, né, em particular, porque eu não quero falar de como eu estou. A pastora está dizendo così che l'Italia è venuta do mundo medieval, un mundo storico, o qual è stata treinata per non dire in pubblico. Magari anche noi brasiliani non diciamo in pubblico, perché magari non vogliamo che a quello che è di fianco a noi sente quello che io voglio dire, magari. Você entendeu o que eu estou querendo explicar? Ho capito. Que ao longo do tempo nós somos tolhidos de não poder expressar. Sim, agora, nós não podemos deixar
cultura que amorteceu o papel das emoções rouba de nós o valor da conversa, o valor dos diálogos na família e o valor de conversar também no trabalho. E aí, para somar tudo isso, vem uma força da poderosa da nossa educação, pelos pais e pelos professores. Porque eles, vindo também de uma cultura de ser treinados assim, eles também atuam ou atuaram na nossa criação, fazendo com que a gente conteste as nossas emoções. E uma vez treinados, nós vamos ter vergonha de expressar nossas emoções. E isso é negar uma parte importante nossa. Vamos ver o que a Bíblia pensa a respeito disso. A Bíblia não teve nenhuma recusa em trazer as emoções dos personagens bíblicos para ser conhecida. Inclusive, traz histórias de homens que viveram grandes e profundas depressões. Aí nós temos um Elias, por exemplo. Nós temos um outro lá no deserto chamado Moisés, vivendo uma angústia tanta que chegou a ponto de pedir a Deus para tirar-lhe a vida. Jonas, quando se viu coagido, ele tenta um suicídio se atirando no mar. Então a gente percebe que a Bíblia não escondeu nenhuma manifestação de emoções. A Bíblia sempre está preocupada com a nossa condição emocional. Se nós formos para o livro de Salmos, nós vamos encontrar em cada salmo uma palavra de conforto. Mas para quê? Para o intelecto? Para o corpo físico? Não. Para a nossa emoção. A gente também vai ver na palavra de Deus, em 3 João, verso 2, João escrevendo para um filho na fé, o presbítero Gaio, e ele vai dizer, pode ler no texto aí, aqui, né, no português, a gente tem assim, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Então, o que nós estamos vendo aqui? Estamos vendo o apóstolo João preocupado com a dinâmica da alma, da onde surge, da onde evidencia as emoções. Temos também quando Deus aparece para dialogar com Caim. Deus encontra com Caim e faz um retrato das suas emoções. A fotografia, né, das suas emoções. E aí o Senhor fala com ele. Por que se transformou o seu rosto? Gênesis 4, 6 e 7. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Está na sua porta. Mas cabe a você dominar. O domínio faz parte da natureza emocional. Deus pede para ele cuidar delas. Porque o poder que as emoções têm pode ser avassaladora, pode trazer o mal, como pode trazer o bem. Vai depender de como nós administramos essas emoções. Quando falamos sobre o poder das emoções, estamos falando do poder decisório que elas têm na nossa vida. E é por isso que nós devemos conhecê-la. Porque elas acompanham
desde as mais simples atitudes, como tomar um copo de água, até as mais complicadas, como entrar numa briga ou desejar mal a alguém. É daí porque a palavra de Deus diz: leve cativo todo pensamento e torna esse pensamento obediente a Cristo. Ou seja, Ele está nos convidando a administrar nossas emoções com o auxílio dele. Porque as nossas emoções, elas são tão poderosas que ela transforma de algo tão pouco, como aqui no Brasil fala, de um copo faz uma tempestade. Nós sozinhos temos dificuldades em administrar, domar as nossas emoções. Tanto aqui no Brasil quanto aí na Itália, estamos vivendo um momento de temor, que é a pandemia. É um vírus que destronou a ciência. Está além da possibilidade de qualquer conhecimento atual. E aí, quando você começa a escutar as notícias, você começa a envolver com informações, saber de um vizinho, saber de um parente que foi infectado com o coronavírus. Como ficam, então, as nossas emoções? Completamente frágeis. Nós começamos, inclusive, a antecipar coisas que não estão acontecendo. Não está acontecendo dentro da nossa casa, está acontecendo lá fora. Mas as emoções fazem com que isso venha, esse temor, esse medo, ou até mesmo alguns comportamentos, como se eu estivesse infectado ou alguém da minha casa estivesse infectado. Eu estou me referindo à falta de empatia e de generosidade da dor do outro. Eu estou me referindo às reações que nós passamos a ter na nossa atmosfera familiar, como, por exemplo, um medo desafiador, que você não tem controle sobre ele. Sim. Então, as nossas emoções, elas levam a gente para lugares onde nós nunca estivemos. E nós sentimos como se estivesse acontecendo. Então, eu preciso conhecer o poder que essas emoções têm. Allora, io ho bisogno di conoscere la potenza che veramente c'è questa emozione. Para desestruturar. Para desestruturare. E arrancar de mim a energia necessária. E togliere l'energia desnecessária. Para o meu dia a dia, para viver. Em Provérbios 4:23, sobretudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Tem algumas que é a entrada da vida. Então, quando esse texto fala que sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, está falando do intelecto, mas também está falando da alma, daquilo que entra dentro de nós. E por que nós devemos guardar a nossa alma? É porque a alma é o território do encontro com o Espírito de Cristo. Quando a alma vai bem, acontece uma comunhão amorosa com o Senhor. Quando nossas emoções elas estão adoecidas, nós não temos disposição para produzir no reino de Deus. Muitas das vezes nós encontramos o mesmo caminho de Elias. O isolamento social. Magari o isolamento sociale, che è quello che stiamo vivendo adesso, vero, pastora? Sim, mas esse isolamento que nós estamos vivendo, né, é em torno de uma questão, né, de um vírus, de uma pandemia. Mas às vezes nós nos encontramos tão mal emocionalmente porque você se isola.
Sì, questo momento che stiamo vivendo di isolamento sociale è un momento del virus, della pandemia, ma alle volte ci troviamo in una situazione così che vogliamo anche isolarsi, magari viene la voglia anche di entrare sulla caverna come Elia. E há dias, por exemplo, C'è volta che... que nós estamos tão adoecidos emocionalmente que a gente não se quer. Nós não nos queremos. Às vezes, nós até reclamamos. Fulano não gosta de mim, fulano falou de mim, mas não é necessário nem que a gente tenha outro. É a gente com a gente mesmo que não nos aceitamos. E isso é uma reação das nossas emoções. Pode ser uma auto-vitimização que a gente está fazendo. Magari può essere, facciamo magari delle vittime. Pode ser um processo de baixa autoestima, pode ser um processo de potencializar aquilo que disseram ao meu respeito, porque o problema nunca é o que falaram ao meu respeito. É o que eu vou fazer com aquilo que falaram ao meu respeito. Aí eu preciso de ter as emoções canalizadas para uma gestão pessoal, administrar aqui dentro. E a Bíblia diz que não é para colocar o sol sobre um comportamento que nós temos, por exemplo, que é a ira. Então, nós temos vários comportamentos advindo das emoções que nos afasta da santidade de Deus, porque nós não colocamos, nos afasta de Deus, da santidade de Deus, porque nós não levamos. É verdade. Nós não levamos isso para Cristo nos ajudar a renunciar emoções que não me traz para perto de Deus. Então, quando nós não cuidamos das nossas emoções, por isso que nosso temperamento ele precisa estar sempre à disposição do tratamento do Doutor Espírito Santo, o maior psicólogo. Muitas das vezes nós viemos para o Evangelho, mas deixamos do lado de fora o que a pastora chamou de temperamento. Então, quando nós não conhecemos as emoções, elas podem nos dominar. Mas a palavra de Deus, mostrando Deus no diálogo com Caim, ficou claro que o homem tem o poder de dominar suas emoções. Foi o próprio Deus quem disse. Foi o próprio Dio che dice così. E quando nós não entendemos que as emoções podem determinar o meu dia, determinar que vida cristã eu tenho, que esposa que eu sou, que filha que eu sou, que tipo de marido, quando eu não conheço as minhas emoções, eu perco a oportunidade de fazer essa avaliação sobre mim. Porque nós não podemos alimentar toda emoção que ela é altamente destrutiva. Nós temos que alimentar as emoções que nos faz mais forte para vencer as fragilidades da vida. É incrível, o missionário Maura. É incrível que os estudiosos dizem que as substâncias que combatem as dores corporais, como morfina, heroína e outros mais medicamentos para dor, os estudiosos dizem que quando nós estamos bem emocionalmente, o nosso organismo produz endorfinas
que faz o papel da morfina, diminuindo nossas dores emocionais. Così diminuisce il dolore emozionale. Ou seja, aquilo que eu compro na farmácia, quando eu estou bem emocionalmente, o meu organismo produz. Esse é o poder das emoções. Questa è la potenza dell'emozione. Pastora Sara, posso fare le domande della pastora Vânia adesso? Sim. Posso fazer? Sim? Sim. A pastora Vânia está dizendo assim: então, as pessoas que se comportam segundo a carne, o temperamento, pois Jesus ainda não são totalmente controladas pelo Espírito Santo? Eu quero dizer uma coisa. Eu estou muito distante, né? Então eu não sei como isso vai soar pelo fato de não estar olhos nos olhos. Okay. É o seguinte. A pastora Vânia ha fatto una domanda così. Le persone, né, che si comportano secondo la carne, il suo temperamento, dopo Gesù, questo non sono totalmente controlati pelo Espírito Santo? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: o que eu vou responder para ela pode não soar tão bem porque eu estou distante, mas infelizmente o nosso temperamento ele não é batizado com o Espírito Santo. Está dizendo que o nosso temperamento não é ancora, não ha ricevuto ancora il battesimo dell'Espírito Santo. Não é. Tem como a pastora Sara ler? Não tem como a pastora Sara ler. Eu posso ler para ela, né? Mas não tem como ela ler. Sara entendeu, pastora? Eu entendi. Então eu quero completar para ela o seguinte: a Bíblia diz que nós vivemos uma luta. A parola dice che vivemos uma luta. Uma luta da carne e o espírito. É uma luta della carne e o espírito. La pastora Vânia ha detto che non è bene questa pergunta, não é bem essa pergunta que ela fez. Ela está perguntando se a pessoa que tem um temperamento descontrolado, adoecido... Não, ela disse assim, só um minutinho, pastora, disse assim, então, as pessoas que se comportam segundo a carne, aí ela colocou entre aspas, né? O temperamento pós Jesus ainda não são totalmente controlados pelo Espírito Santo? Pode acontecer da pessoa ter Jesus, ter nascido de novo e ainda ter uma luta com seu temperamento. Está dizendo que a pessoa pode essere... Scusa, pastora? A pessoa, ela pode ter se convertido. A pessoa pode haver magari ricevuto già la convenzione. Ela pode ter nascido de novo. Magari è nata di nuovo. Mas o comportamento, o temperamento dela... Mas o comportamento, o temperamento della persona precisa cotidianamente, é um dia de cada vez. Magari bisogna essere lavorate ogni giorno. Aos pés da cruz. Ao piede della croce. E eu respondo isso baseado em quê? Eu respondo questo baseado em que coisa? Os discípulos de Jesus, os discípulos de Jesus estavam com Jesus. Estava com Jesus. E aí tem um deles que é chamado o discípulo do amor. Tem outro que é chamado discípulo do amor. Que é João. Só um minutinho, a pastora está dizendo così.
Questo è baseado no temperamento? Sim. Ok, sim, pastora. Amém. Então, João, Então, mesmo sendo Giovanni, anche sendo discípulo e andando com Jesus, anche andando com Jesus, lui era não discípulo de Jesus. não deixou de ter o nome João, filho de Trovão. Non lasciato di essere Giovanni, figlio del trovano, non so come dire questa parola in italiano. E esse nome veio por causa do temperamento dele. E questo nome è venuto attraverso do suo temperamento, è venuto perché lui aveva un temperamento diverso. João chegou a propor Jesus E Giovanni anche ha proposto Gesù a colocar fogo numa aldeia a mettere fuoco in un'aldeia e queimar todas as pessoas que estavam lá. e bruciare tutto quanto che era lì. È un tono, è trovono, ha detto trovão, né, pastora? Trovão quer dizer tono. Grazie, pastora Vânia. È venuto un bianco. Veio um branco aqui que eu não lembrava a palavra. É tono. Brava. Grazie. Grazie, ognuno, sorella. Obrigada a todas. Ok, com a missionária e a pastora Maura, ela falou a próxima live. Amém. Vamos marcar, pastora Vânia. Amém. Obrigado. Depois vocês escrevem se vocês gostaram. Assim a gente marca outro apontamento, tá bom? Foi bênção, a pastora Vânia está dizendo. Obrigado, pastor Edi, por todo o colocamento e convite. Obrigado, agradeço também, que a pastora Edi de Bolonha também tem colocado os seus convites no grupo. E nós estamos uma apoiando a outra. Eu agradeço pelo apoio de vocês, tá? Eu estou aqui também. Não sou pastora, vocês sabem, sou missionária, mas se vocês precisarem, né? A pastora Edil, já estive com ela ali em Bolonha. Agora falta a pastora Vânia em Roma. Em nome de Jesus, quando passar isso tudo, a gente vai estar junto. Um abraço para todas elas. Amém. Tá? E estamos aqui porque somos uma família. Amém. Glória a Deus. Somos uma família em Cristo Jesus. Então a gente vai ter um beijo, Maura. Um beijo também, pastora.